Em uma pequena vila esquecida no interior do Brasil, onde o silêncio da noite é apenas quebrado pelo canto distante dos pássaros e pelo som do vento entre as árvores, os moradores acreditam em uma figura chamada Matinda Pereira. Dizem que ela é uma bruxa condenada a viver eternamente entre os vivos e os mortos. Durante o dia ninguém a vê, mas à noite seu assovio cortante ecoa pelos campos, prometendo trazer terror àqueles que não respeitam a natureza. Certa vez, na véspera de uma festa de São João, um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda. Embriagados pela coragem que a ignorância traz, eles aventuraram-se até o lugar onde Matinda Pereira supostamente se escondia. Uma velha cabana abandonada cercada por árvores retorcidas. Um deles, chamado Felipe, carregava um amuleto convencido de que protegia de qualquer mal. A cabana era o retrato do abandono, madeira apodrecida, portas rangendo com o vento e uma estranha sensação de que algo os observava. Isso é só superstição, disse Felipe, enquanto os outros tentavam esconder o desconforto crescente. Ao cair da noite, o grupo acendeu uma fogueira perto da cabana e começou a rir das histórias que os mais velhos contavam sobre Matinda Pereira. Foi quando o silêncio tornou pesado, como se a própria natureza tivesse prendido a respiração. O assovio fino, agudo e interminável atravessou a escuridão. O som vinha de todas as direções, envolvendo os jovens a uma onda de pavor. Felipe, ainda desafiador, gritou: "Mostre-se, Matinda! Se é real, venha até nós!" O assovio cessou. O vento parou. Tudo ficou quieto demais. Foi então que uma figura emergiu das sombras. Uma mulher magra de olhos brilhantes como carvões acesos e cabelos desgrenhados que pareciam serpentear ao redor dela. "Vocês me chamaram?" ela disse, sua voz rouca e penetrante. Os jovens tentaram correr, mas era como se estivessem presos ao chão. Matinda Pereira estendeu a mão e apontou para Felipe, arrancando o amuleto de seu pescoço com um gesto invisível. "Você acha que isso pode me deter?" ela zombou. Então ela assoviou novamente, e a última coisa que os jovens viram foi o mundo se dissolver em uma escuridão infinita. Na manhã seguinte, a vila estava inquieta. Os moradores perceberam a ausência dos jovens e decidiram procurar por eles. Quando chegaram à cabana, encontraram apenas o amuleto de Felipe no chão, cercado por marcas de pegadas que desapareciam no meio do nada. Desde aquele dia, o assovio de Matinda Pereira nunca mais foi ouvido na vila, mas a cabana permanecia intocada como um monumento ao terror. Alguns dizem que os jovens foram levados para o mundo dela, onde vivem eternamente em tormento. Outros acreditam que Matinda Pereira é apenas uma fábula, uma lição para respeitar os mistérios do mundo. Mas quem realmente ousaria descobrir? Afinal, à noite, quando o vento carrega aquele assovio distante, ninguém tem coragem de desafiar a lenda novamente. E assim, Matinda Pereira continua sendo um símbolo do desconhecido, um terror que ronda as florestas brasileiras, esperando por novos desafiadores. Há muito tempo, em uma antiga fazenda no sul do Brasil, uma história terrível começou. Era um lugar cercado por campos vastos, onde o nevoeiro era tão espesso que parecia esconder segredos entre as árvores retorcidas e os rebanhos inquietos. Ali vivia um jovem escravizado chamado Negrinho, tratado como menos que um animal por seu senhor cruel. Sua bondade e coragem contrastavam com a crueldade que enfrentava diariamente, mas sua fé na justiça divina mantinha-o resiliente. Tudo mudou quando o senhor deu ao Negrinho a tarefa de vigiar os cavalos mais preciosos da fazenda, incluindo um cavalo branco magnífico, símbolo de poder e riqueza. "Se algo acontecer com este cavalo, você não verá a luz do dia novamente", disse o senhor com um olhar frio e ameaçador. Durante a noite, enquanto o jovem lutava contra o sono, o inesperado aconteceu. O cavalo branco desapareceu no nevoeiro. O Negrinho procurou desesperadamente por horas,
mas tudo que encontrou foram rastros que desapareciam na lama úmida. Ao voltar ao senhor e relatar o ocorrido, foi recebido com fúria descomunal. Como punição, o homem o espancou cruelmente e, como último ato de curiosidade, abandonou o jovem ensanguentado em um formigueiro, deixando-o para morrer. Na manhã seguinte, os peões da fazenda encontraram o corpo de um negrinho. Ele estava imóvel, os olhos abertos e um olhar vazio, como se tivesse enxergado algo além deste mundo. Porém, o que muitos não perceberam é que algo sombrio havia nascido naquela noite. O espírito do negrinho, marcado pela injustiça e dor, permanecia preso àquela terra. Logo, os trabalhadores começaram a notar eventos estranhos. Objetos desapareciam sem explicação, apenas para reaparecerem em um lugar impossíveis. Cavalos sumiam e eram encontrados dias depois, magros e em estado de pânico. À noite, som de cascos ecoavam pela fazenda, mesmo quando nenhum animal estava solta. Alguns afirmavam ver uma figura à distância, observando-os no meio do nevoeiro. Um jovem com olhos vazios e um chicote na mão. Um dos primeiros encontros diretos com o espírito ocorreu anos depois. Pedro, um peão novo na fazenda, foi designado para limpar o velho pasto onde o cavalo branco havia sumido. Ele não acreditava nas histórias e zombava dos colegas que temiam o local. Porém, ao pisar na área do formigueiro, começou a sentir algo estranho. O ar ficou mais pesado, o vento cessou e ele ouviu um som, um sussurro baixo, quase inaudível. Você levará a dor. Ao ser encontrado horas depois, Pedro estava em transe, com o corpo coberto de picadas de formiga. Ele murmurava insensivelmente: ele está vindo, o pastoreiro está vindo. Dias depois, os peões decidiram investigar. Armados com lanternas e coragem, foram ao campo para confrontar o que acreditavam ser apenas uma história de superstição. O nevoeiro parecia mais denso do que nunca, e os cavalos da fazenda, geralmente tranquilos, estavam inquietos, relinchando e correndo em círculos. Conforme avançavam, os homens começaram a ouvir o som de passos, não os deles, mas algo leve, quase imperceptível, como o movimento de alguém observando à distância. De repente, uma figura emergiu do nevoeiro. Era o negrinho. Ele parecia diferente do jovem de outrora. Sua pele estava pálida como a lua, os olhos eram abismos escuros e um chicote pendia em sua mão. Ele andava devagar, cada passo causava calafrios profundos. Quando o primeiro peão tentou fugir, o chicote estalou no ar e ele caiu no chão em agonia. Os outros tentaram gritar, mas não havia som, apenas o eco dos lamentos que se misturavam ao som dos cascos distantes. Vocês levarão a dor daqueles que sofreram, disse o espírito, com uma voz como um lamento que parecia surgir de todos os lados. Quando o sol nasceu, os peões haviam desaparecido. Tudo que restavam eram marcas de patas de cavalo e objetos pessoais espalhados pelo pasto. Dizem que até hoje o espírito do negrinho vaga pela fazenda buscando justiça para as almas que sofreram. Aqueles que entram no campo à noite são advertidos. Se cometerem injustiça, talvez seja tarde demais para escapar.